Política na Prática. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Política na Prática e hoje temos connosco num novo estúdio a Eva Brás Pinho. A Eva é conhecida de todos, a Eva é deputada do Partido Social Democrata, licenciou-se em Direito pela Universidade Católica, tirou mestrado na área do Direito Internacional com uma tese de mestrado sobre a subrepresentação feminina nos tribunais internacionais e é também uma das deputadas mais jovens da Assembleia da República. Eva, é um gosto ter-te aqui e gostava de justificar o porquê de ter convidado. Não só por seres uma das deputadas mais jovens e obviamente é importante nós termos essa representação na Assembleia da República, mas sobretudo porque és muito vocal sobre os temas que afetam a nossa geração, sobre a importância da participação das mulheres e recentemente, e no fundo este episódio resume um bocadinho o porquê de ter convidado, é a tua honestidade intelectual e recentemente vi um pequeno vídeo em que tu dizes basicamente que não falas do que não sabes e é essa atitude que eu gosto de ver num político, portanto és bem-vinda aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, estou aqui com todo o gosto e confere em todas as notas da biografia. Este podcast falamos essencialmente de política, portanto para mim faz-me sentido perguntar-te onde é que começa o teu percurso, começaste muito cedo na política e onde é que surge esse interesse pela política? Sim, então eu comecei na JSD com 16 anos, portanto eu estava no 11º ano e participava num projeto na minha escola que era o Parlamento dos Jovens, que já agora em nota pessoal é engraçado porque hoje no Parlamento sou coordenadora do grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens e portanto ajudo a organizar o projeto e estive este ano na sessão nacional a presidir a uma das comissões com os estudantes do ensino secundário que estiveram na Assembleia. Portanto é muito giro porque eu comecei pela primeira vez no Parlamento, da primeira vez que eu falei na Assembleia da República não foi agora como deputada, mas sim quando era deputada no Parlamento dos Jovens e agora estive a presidir as comissões e isso é uma experiência muito gira porque enfim, a miúda de 16 anos que estava no Parlamento dos Jovens nunca pensaria que com 24 seria de facto deputada da Assembleia da República. E portanto eu envolvia-me nesse projeto, gostava muito e sabia claramente que gostava de política. A política sempre foi um tema que se discutiu à mesa em minha casa e portanto a minha mãe costuma dizer que a nossa casa é uma casa democrática porque eu tenho família de esquerda, família de direita, há um bocadinho de tudo em minha casa. Há algum debate? Sim, há um bocadinho de tudo em minha casa e portanto isto sempre foram temas discutidos à hora do jantar e eu sempre me importei com o que estava à minha volta. Se fosse ser delegada de turma, fosse estar envolvida nas associações de estudantes, sempre me importei e portanto com 16 anos pensei, bom... Mas os teus pais também transmitiam-te essa importância de tu teres opinião? Sim, uma das principais razões pelas quais eu comecei a fazer política foi porque a minha mãe dizia muitas vezes uma frase que eu ainda hoje não me esqueço da formulação que ela usava para dizer, que era: Evinha, tu és uma menina muito especial, mas há milhares de meninas tão especiais como tu que não têm as condições que tu tens para atingir os objetivos. A minha mãe dizia-me, Evinha, que nem todas as meninas como tu chegam a casa e têm um quarto sossegado para estudar, nem todas as meninas chegam a casa e têm livros, nem todas as meninas quando têm dúvidas os pais podem pagar explicações. E esta é uma mensagem que os meus pais me deram desde pequenina e que foi mesmo uma das principais razões pelas quais eu quis começar a fazer política, foi sentir que de facto olhava à minha volta e tinha plena consciência de que eu vivia quase num mundo cor-de-rosa, mas que as pessoas à minha volta não tinham necessariamente essa realidade e para mim não era justo que outras raparigas como eu não pudessem ambicionar o mesmo que eu, sonhar na mesma medida que eu e foi por isso que quis fazer política. Percebi que me situava no PSD por duas ordens de razão. A primeira, porque na altura fui ler os vários programas dos vários partidos, já tinha mais ou menos ideia, porque enfim, discutia em casa com os meus pais os vários partidos, portanto tinha ideia do que eram, mas na altura fui ler os programas à internet, e depois porque na altura eu estudei numa escola, que são os Salesianos de Manique, que é um contrato de associação. Aliás, neste momento, se não estou em erro, é o único no país que tem, portanto, turmas privadas e turmas comparticipadas pelo Estado. E na altura havia uma maioria de turmas comparticipadas pelo Estado, porque naquela zona não há escola secundária, e quando o governo PS decidiu
alterar a sua política, ou melhor, eles não alteraram a sua política, mas quando chegaram ao governo decidiram alterar uma série de regras que estavam a ser impostas aos contratos de associação e diminuíram o número de turmas com participados. O que é que aconteceu? Imensos colegas meus ou deixaram de poder estudar nos Salesianos porque não podiam continuar lá pagando a mensalidade, ou então os pais passaram a fazer um esforço enorme para não interromper o percurso escolar e para que eles não tivessem de ir para uma escola pública, e isto era uma coisa que me revoltava imenso, que era pensar, então, mas se eu tenho colegas que podem estudar aqui num colégio que tem piscina, parques de tudo mais alguma coisa, campos de ténis, campos de futebol, enfim, tem excelentes condições, bons professores, e que permite a estas pessoas que em circunstâncias normais não poderiam pagar para andar num colégio destes, estudar com estas condições, mas porque é que apenas por preconceito ideológico, só porque sim, porque ainda por cima as turmas em contrato de associação, o aluno numa turma de contrato de associação custa menos ao Estado do que um aluno numa escola pública normal, porque é que o valor que é pago ao contrato de associação é inferior ao custo do aluno no ensino público, mas porquê? Ou seja, para mim não havia razão lógica para que isto acontecesse e principalmente sentia a dor de alguns colegas que vi terem que sair ou viverem até com a ansiedade, no fundo, de se as turmas iam ser reduzidas ou não, porque houve aqui duas fases, uma que era a ansiedade das pessoas não saberem que turmas é que iam ser cortadas e quantas vagas é que iam passar a haver, e depois mais à frente acompanhei o meu irmão, que continua lá a estudar e que passou pela experiência de ter mesmo amigos que tiveram que sair no 12º ano, portanto último ano da escolaridade, a terem que mudar de escola, que é uma coisa que eu acho que é uma violência para os estudantes e que para mim não tem sentido nenhum. E portanto no 11º ano, portanto voltando ao que estava a dizer, no 11º ano, por esta mistura de razões, pensei, ok, vou juntar-me a uma juventude partidária. E na altura tinha um colega de turma que era da JSD e que me disse, olha, se quiseres podes vir comigo a uma reunião, e então lá fui eu com ele, e enfim, percebi que gostava e a partir daí fui participando e continuando na estrutura, e pronto, foi assim que começou. Mas é interessante o que estás a dizer e sobretudo pelo facto de nós não dando a oportunidade a quem menos tem, digamos assim, de estar nessa realidade de um colégio, também estamos a tirar a realidade essas pessoas que podem lá estudar e muitas vezes há essa ideia de que quem estuda em colégios depois torna-se um adulto, não tem tanta consciência dos problemas sociais, e aquilo que estavas a dizer é uma forma clara de nós darmos as mesmas oportunidades a toda a gente e de não termos uma segmentação da educação. Sim, e eu não tenho a mínima dúvida de que ter estudado nos Salesianos me deu uma consciência social maior do que aquela que eu teria tido em circunstâncias normais. Felizmente, e tenho esta plena consciência, sou uma rapariga muito privilegiada, cresci numa família tradicional normal, nunca passei dificuldades na vida, enfim, não, sou mesmo uma privilegiada e não tenho dúvidas de que se não tivesse estado nos Salesianos desde logo a ter noção que outros colegas não tinham a mesma vida que eu, se calhar só tinha tido esta consciência muito mais à frente na vida, e para mim foi muito importante. E eu tenho pena que não haja, ou que o Partido Socialista não quisesse à data pressionar este tipo de situações, porque eu acho que inclusivamente são úteis para o crescimento de todos os estudantes, não é? Ou seja, este ambiente multissocial. Certo, olha, no fundo aquilo que nós vemos hoje também é muitos jovens que querem participar ativamente, mas estão um bocadinho reticentes em relação a envolver-se num partido político. Ou então temos também jovens que nunca sequer pensaram em votar e a depor essa situação, que é, imagina que à tua frente tens aqui um jovem que não quer saber de política, provavelmente nunca votou. O que é que normalmente tu dizes a um jovem como este? Qual é a importância do jovem se envolver? Sim. Olha, eu acho que essa pergunta tem duas linhas de resposta. Uma é aos jovens que de facto, ou seja, não se importam minimamente com política, não têm qualquer tipo de ligação ou que nem votam. E a esses normalmente aquilo que eu tento explicar é que quando deixam de decidir, permitem que outros decidam por si. Porque as decisões são tomadas na mesma. Ou seja, quando nós escolhemos não participar na decisão, não participar na escolha, bom, até nos podemos queixar depois, mas a verdade é que não podemos assumir, temos que assumir a responsabilidade de não termos contribuído para tentar que a solução fosse diferente. E portanto ter a consciência de que há política em tudo o que se passa na nossa vida, ou seja, quase todas as dimensões da nossa vida, desde que saímos de casa até que chegamos à faculdade ou até que vamos para a escola ou que vamos trabalhar, enfim, todas as dimensões da nossa vida são reguladas pela lei e são decididas por decisores políticos, seja através da Assembleia da República ou do Governo, ou até da Administração do Estado através de regulamentos, e portanto
achar que a política não é parte intrínseca da nossa vida e em alguns momentos de quem nós somos, porque nós também somos fruto do contexto em que crescemos, e o contexto em que crescemos é influenciado pelas regras que regem, nomeadamente, o nosso programa escolar, e portanto tudo impacta a nossa vida, e esse tudo tem política. E portanto eu tento explicar às pessoas, ou aos jovens que me dizem isso, que se eles ignorarem esta dimensão, estão a ignorar a sua vida, estão a demitir-se de decidir sobre a sua própria vida. E depois há os jovens que de facto se interessam por política e que gostam e me dizem: mas eu não sei se me identifica 100% com algum partido, não sei se faz sentido, às vezes ouço histórias menos boas sobre o que se passa nos partidos e não tenho muita vontade. Enfim, a esses jovens aquilo que eu respondo é: bom, em primeiro lugar, claro que há variedíssimas formas de fazer política, ou seja, é possível fazer política online, é possível fazer política dando a nossa opinião e tomando posição, seja através de artigos de opinião, seja através dos nossos posts. Aliás, houve um estudo recente que demonstrou isso mesmo, ou seja, que a participação dos jovens passava muito pela participação online politicamente, portanto que os jovens participam politicamente, só não participam tanto nas formas mais convencionais e tradicionais. E digo, bom, há estas formas de participar, é possível participar através de associações, ONGs, ou seja, há variedíssimas formas de participar. Contudo, é através dos partidos que se faz política e democracia. O decisor último são representantes dos partidos. Vamos pôr a hipótese de eu pertencer a uma associação ou a uma ONG. Posso fazer política através disso? Claro, mas as propostas que eu quiser que avancem, eu vou sempre ter que as apresentar a um decisor político que depois, quer seja um deputado, quer seja um deputado municipal, quer seja um eleito máxima de freguesia, quer seja os ministros, os secretários de Estado, enfim, vou ter sempre que fazer chegar a minha ideia a alguém que de facto a pode implementar. E convencê-lo. E convencê-lo dessa ideia. E portanto, em última instância, são de facto os partidos que têm a responsabilidade e o poder, pelo lugar eleito, de fazer isso. E por isso eu digo muitas vezes, bom, se te interessas por política, então vem para os partidos. Desde logo porque os partidos vivem de pessoas que queiram dar o seu contributo. E depois quando me dizem, mas há coisas menos boas nos partidos. Certo, há coisas menos boas nos partidos, como há coisas menos boas em qualquer trabalho, como há coisas menos boas na escola, como há coisas menos boas em todo lado. Há pessoas boas e más em todo lado. Há práticas melhores e piores em todo lado. Agora, o que é que nós temos, da minha perspectiva, o dever moral de fazer? Estar e estar bem. Estar e estar com princípios, estar e estar com honestidade, estar e trabalhar para que aquilo que nós achamos que está menos bem passar a estar melhor, porque se todos individualmente fizermos esse esforço coletivo de fazer para estar melhor, as coisas individualmente, um dia, espero eu, serão melhores. E, portanto, o que nós não podemos fazer, no meu entender, é dizer, bom, isto é demasiado para mim, não estou para isso, vou ficar no meu sofá. Isso é que eu acho que é a não opção. Não é válido. E depois há os jovens que também dizem, mas eu não sei em que partido é que me identifico. Acho que é válido, ou seja, é válido não quererem o compromisso com um partido sem saber se estão 100% de acordo com aquela linha orientadora, mas muitas vezes tento explicar que é normal que não se identifiquem 100%. Eu também não me identifico a 100% com o PSD, ou seja, também há propostas do PSD que eu umas vezes concordo, outras vezes discordo, isso faz parte. E em especial num partido muito plural, como é o caso do PSD, há pessoas que estão posicionadas um bocadinho mais à esquerda, outras um bocadinho mais à direita, outras exatamente ao centro, ou seja, albergamos muitas pessoas. E ter esta consciência de que, por um lado, é normal não concordar com tudo, e segundo, não há problema nenhum em não concordar com tudo, é importante perceber, nós participamos na elaboração daquilo que vão ser as posições do partido. E depois aceitar que, quer dizer, como é que nós poderíamos querer que toda a gente num partido pensasse de forma igual? Não faz sentido nenhum, não é? E, portanto, às vezes o que eu tento fazer é descansar estas pessoas e dizer, ouve lá, podes não pensar, podes não concordar com tudo, está tudo bem com isso, e não deixas de ter o direito à tua opinião, nem deixas de poder dizer aquilo que pensas só porque não vai no sentido do teu partido. Ou seja, já me aconteceu mais do que uma vez dizer, aí depois temos que avaliar em que contexto é que o fazemos, aconteceu várias vezes em plenários internos, portanto o espaço próprio, que é o espaço do fórum de discussão interno, debater determinadas propostas e dizer, olhem, esta proposta foi apresentada, sei lá, pela Comissão Política Nacional ou pelo Governo, ou o que seja, e eu não me identifico nisto, ou não concordo com aquilo, ou sinaliza esta e esta fragilidade. Enfim, isso faz parte do processo de um partido. E pegando no que tu estás a dizer, não achas que é um bocadinho por os jovens estarem fora da mesa muitas vezes? Ou seja, nós temos pouca representação jovem nos partidos, nos cargos políticos, nos eleitos, digamos assim. Não achas que nós precisamos aqui de colocar os jovens na frente
E de que forma é que nós podemos fazer isto? Há quem fale das cotas, por exemplo. Achas que isto faz sentido? Bom, sim, é verdade, os partidos têm menos representação jovem do que deviam. No caso do PSD, eu acho que o PSD deu um bom exemplo nestas eleições. Nós, sub-35, porque agora temos sempre esta dúvida se falamos jovens até aos 30 ou até aos 35, sub-35, eu estava aqui a fazer contas de cabeça, se não estou em erro, 8, e sub-30, 4 ou 5 se contarmos que o Francisco tem mesmo 30. E portanto, acho que não estamos mal, ou seja, a nível geral, apesar de tudo, acho que foi uma boa representação. Tivemos um cabeça de lista às europeias jovem também, e portanto, parece-me que o PSD tem procurado fazer essa renovação e dar esse sinal. Podíamos ter ainda mais, claro que sim, mas apesar de tudo, acho que foi um bom sinal de renovação. Em geral, sabemos que os partidos têm um problema crónico de ter representação jovem. A pergunta não vai propriamente para o PSD, vai genericamente. Ou seja, por isso é que eu digo, em geral temos essa consciência. Eu estava só a dar o exemplo de que por acaso acho que o PSD nestas eleições procurou dar esse sinal de aposta nos jovens. Mas acho que nós temos que lutar para ter mais representatividade, não só nos partidos, mas em todos os lugares. Ou seja, por exemplo, a JSD posicionou-se procurando defender, quando da formação do Conselho de Estado, indicações para o Conselho de Estado, que o Conselho de Estado tivesse um jovem. Sim. Que era uma coisa que era importantíssima. Se o Conselho de Estado tem em vista pensar o país, faz todo o sentido que hajam representantes da juventude, não é? E, apesar de tudo, eu estou a dar o bom exemplo do PSD no Parlamento, mas a verdade é que na representação geral temos uma percentagem de representação baixa face àquilo que é a percentagem de jovens que temos na sociedade portuguesa, porque a democracia deve ser de facto representativa, e eu acho que esta é a base que por vezes as pessoas esquecem de trazer para a discussão, porque o que está em causa não é apenas a ideia de que o jovem está lá para falar só temas de juventude, ou que está lá porque fica bem estar lá. O jovem deve lá estar porque a democracia deve ser representativa. Esta é a base da nossa democracia. E se nós não tivermos jovens a representar a percentagem de população, nós não temos um parlamento representativo. Da mesma maneira, e aqui podemos conversar mais tarde aprofundadamente sobre o tema dos direitos das mulheres, mas a razão é a mesma, ou seja, se a sociedade se divide mais ou menos 50% homens e 50% mulheres, se nós temos menos de 50% mulheres, não estamos a ser representativos daquilo que a sociedade é. Estamos a falhar a representar a sociedade. E quanto aos jovens, eu julgo que esta é uma das questões. E nós olhamos para os outros partidos no Parlamento e têm poucos jovens, e portanto eu acho que isso é sem dúvida um problema. Agora, acho que nós temos que criar mecanismos não só para incentivar os partidos a trazer jovens, mas também noutras instituições e organizações. Ou seja, nas empresas também devemos pensar porque é que nos boards das empresas raramente há jovens. É muito pouco comum haver pessoas com menos idade, e aqui se calhar nos boards das empresas faz mais sentido falarmos num espectro um bocadinho mais alargado, ali se calhar até aos 37, 38. Sim. Custa-me dizer que são jovens nos 37, 38, mas enfim, obviamente nesse contexto temos que alargar um bocadinho o espectro, mas nós precisamos de representatividade jovem em todo o lado, portanto não é só politicamente, é nas várias esferas de decisão, porque quer dizer, o poder, entre aspas, no nosso país está dividido. Há poder político, há poder económico. É por isso que eu te falava de cotas, que é, eu por princípio acho que as cotas não deveriam ser necessárias, mas até que a realidade não acompanha, eu acho que possivelmente cotas para os jovens como temos para as mulheres. Sim. Podia ser uma forma transitória de nós introduzirmos esta renovação. Sim. Política. Olha, isso é uma pergunta engraçada que já me têm feito algumas vezes, e eu tenho refletido sobre isso. Curiosamente, foi a pergunta final do meu presidente de júri na minha defesa de tese de mestrado, foi também esta, porque, como dizias e bem no início, a minha tese é sobre a falta de representatividade das mulheres nos tribunais internacionais, e uma das minhas propostas, eram várias, mas uma delas tinha precisamente que ver com cotas de género nos processos de seleção dos candidatos, e então a minha pergunta final era, já agora, e quanto aos jovens? Acha que também os tribunais também deviam ter jovens? Devia haver cotas para jovens para os tribunais superiores? Eu penso que o professor inclusivamente estava um bocadinho a meter-me comigo, porque sabe que eu faço podcast, que estava a meter comigo, mas pensei sobre isto e a minha resposta imediata é não. Primeiro porque não conseguimos definir com critérios e métricas da mesma maneira que conseguimos para o grupo mulheres, ou seja, nós conseguimos com mais facilidade dizer 50% da população são homens, 50% são mulheres, e conseguimos perceber que pelo peso
destes dois grupos que faz sentido, tendo em conta que os níveis de representação das mulheres são muito baixos, que faz sentido que sejam mais elevados. Quando nós entramos na juventude, isto já é mais oscilante. Primeiro, porque a juventude é um fator que desaparece, enquanto que no caso as mulheres normalmente são mulheres desde que nascem até que morrem, enquanto que os jovens, quer dizer, a partir de todos os anos, a percentagem de jovens está a mudar, porque todos os anos temos anos em que nascem mais bebés, anos em que nascem menos bebés, não é? E portanto, é mais difícil, num sentido métrico, e de pensar qual é que seria, para começar, portanto isto até num pensamento jurídico, para começar, qual é que seria uma percentagem? Cotas a traduzir-se em quê? Porque nós sabemos que no caso das mulheres temos uma lei que prevê 40% de cotas de género. Qual é que seria a percentagem para os jovens? É um lugar numa lista inteira? Ou seja, eu à partida tenho dúvidas, também porque reconheço, e eu digo isto muitas vezes, e foi engraçado tu usares esse excerto de vídeo que viste eu a dizer que procuro não falar de coisas que não sei, porque eu quando disse isso, no seguimento disse outra coisa, que foi, não é problema nenhum reconhecer que nós não temos experiência, ou que temos menos experiência, e que a experiência traz conhecimento. Nós, não é porque somos jovens e temos menos experiência que não temos contributos para dar, não é porque somos jovens e temos menos experiência que temos menos valor, ou que até não trazemos coisas que as pessoas mais velhas não trazem. E, por exemplo, eu tenho visto isto muito no Parlamento, tem sido muito giro a partilha que eu faço com colegas deputados mais velhos, porque, por exemplo, às vezes estou a ensiná-los como é que se mete um story, como é que se legenda um vídeo para eles publicarem no Instagram, como é que se publicam reels, que eles não sabem fazer. Por acaso há assim uns até mais modernados que já sabem, mas há muitos que estão a aprender e pedem ajuda a nós mais novos para lhes explicar estas coisas. E, portanto, claro que nós também trazemos conteúdos e coisas que os mais velhos não têm, mas não há dúvidas de que a experiência de vida e passar por uma série de situações, ver mais coisas, experienciar mais coisas, ter tido mais anos para ler, para estudar, enfim, tudo isso traz conhecimento adquirido. E, portanto, nós também temos que ter consciência de que, se calhar, de facto, há funções ou situações nas quais não faz sentido ter imensos jovens, ou que para algumas funções, estou a pensar, Presidente da República é um cargo que está limitado com base na idade. Eu por acaso estou à espera de verem quando é que alguém vai aparecer a dizer que esta limitação é discriminatória à Constituição com base em idadismo. Tenho-me rido para dentro às vezes a pensar nisto. Porquê? Porque só se pode candidatar a partir dos 35 anos. Exato. Não é? Ou seja, e porquê? Porque se entende que um Presidente da República tem de ser alguém com um nível de, à partida, experiência de vida e maturidade que os mais novos ainda não têm. Vão ter, ainda não têm. E eu acho que isso é razoável e, portanto, eu não estou certa de que faça sentido dizer que para todas as situações se podem pôr uma cota, ou seja, acho que pode ser necessário aferir com um bocadinho mais de sensibilidade. Acho que os jovens não têm que estar lá por decreto, os jovens devem lá estar porque são bons, porque há jovens com qualidade e que devem ser escolhidos porque têm de facto um contributo a dar. E por isso, não sei, tenho mixed feelings, não tenho a mínima dúvida quanto à necessidade de ter jovens ou uma melhor representatividade de jovens nos centros de decisão. Isto não tenho mesmo dúvidas e não tenho dúvidas do contributo que podem trazer. Tenho mais dúvidas quanto a conseguirmos fazer isto através de cotas e sequer se faz sentido que seja através de cotas e que não seja verdadeiramente num mudar de pensamento da sociedade. Certo, se calhar e provocar-te outra vez sobre o tema, parece quase aqui um interrogatório à tua tese de mestrado, mas e nós limitarmos a idade máxima, porque nós tivemos recentemente nos Estados Unidos a candidatura de Joe Biden, que acabou por não seguir para a frente, porque vemos que havia ali debilidades físicas, ou pelo menos já não tinha a energia que requer para o cargo. E se nós começarmos a olhar para responsáveis políticos, principalmente presidentes, nós vemos que a maior parte deles estão fora daquela idade em que nós sentimos que temos mais energia. E na minha ótica, se calhar, uma função de Primeiro-Ministro, uma função de Presidente da República, a de Presidente da República já muito menos ativa e mais de representação, mas se calhar precisamos ter pessoas no máximo até aos 65, até que as pessoas realmente têm energia para mudar o país, para andar horas em deslocações. Não poderia fazer sentido uma idade máxima? Não.
Não. Ou seja, da mesma maneira que eu tenho um impulso para dizer não às cotas para jovens, tenho um impulso a dizer não a uma limitação para mais velhos. Precisamente porque acho que, para começar, e isto é um à parte, mas que é um dos critérios que eu uso de raciocínio e que acho que é importante dizer. Eu penso muitas vezes de como é que, quando há vários problemas na sociedade, como é que eles se resolvem também do ponto de vista do direito e do nosso sistema jurídico. E eu tendo a achar que nós, em Portugal também temos esse problema, legislamos em demasia. Mas isto tem sido tendência, a nível europeu também acontece. Nós tentamos legislar tudo para resolver os problemas todos. E nem sempre legislar resolve os problemas. E faz às vezes o efeito oposto, que é quando há demasiada legislação, e às vezes nem é só uma questão do número de leis, mas dentro de cada lei, quantos pormenores e que situações é que estão previstas, nós aprendemos no curso de Direito que a lei é geral e abstrata. E aprendemos que nem todos os casos conseguem ser cobertos, mas que temos que pensar no todo. E quando nós corremos o risco e quando nos pomos numa situação em que ignoramos que vai sempre haver pequenas circunstâncias e pequenos casos concretos que não vão ser ideais e achamos que devemos legislar para resolver tudo, é um problema. Tu lançaste esta dúvida, se calhar puseste a pensar isto por causa da questão do Biden. Faz sentido pensar em soluções jurídicas para um caso concreto? Consegues pensar em casos em número suficiente para que fizesse sentido uma limitação destas? E eu digo-te isto para te pôr a pensar. Se olhares para o primeiro mandato do Marcelo, é um mandato muito diferente deste. E eu acho que o Marcelo estava muito mais ativo, muito mais assertivo no primeiro mandato do que aquilo que eu vejo hoje. Sim, mas aí eu não sei se é uma questão de cansaço físico por causa da idade ou se é mesmo cansaço normal, seja da mesma maneira que outra pessoa que já fez 5 anos de presidência da República não teria também num segundo mandato. Ou seja, eu acho que isso é relativamente normal, acho que vê-se isso. Sei lá, o António Costa, por exemplo, é jovem para os parâmetros do que estamos a conversar. Eu não acho que seja jovem. Eu percebo o que estás a dizer. Se acho que é desejável que haja que as pessoas sejam mais novas, sim. Que ela, a partir de uma determinada idade, também percebo e concordo que o desgaste da função torna difícil, com uma idade tão avançada, conseguir fazê-lo com a mesma eficiência e com a mesma eficácia, eventualmente. Mas também não me parece que faça sentido legislar para isso. Acho que essas são situações de bom senso e que, olha, o caso dos Estados Unidos é um caso em que houve bom senso. E portanto acho que são situações de bom senso. Esperemos que não seja demasiado tarde. É ter cuidado para não pôr demasiadas cordas à nossa volta, achar que nos estamos a proteger e de repente estamos só presos e já não nos mexemos e temos pouca margem. Olha, gostava de falar um bocadinho da questão de seres deputada. Gostava de perguntar qual foi a motivação que sentiste para isso e se tens objetivos claros para atingir durante esta legislatura. Então, eu não estava à espera, ou seja, eu era uma indicação da JSD, mas não vislumbrava de maneira nenhuma ir a um lugar elegível, e portanto foi uma excelente notícia que me deram. Até me atrapalhou um bocadinho, porque como eu não estava 100% a contar, achava que, enfim, pensaria que poderia ir nas listas, mas não em lugar elegível, e portanto até fiquei assim um bocadinho, bom, agora tenho que repensar a minha vida, porque eu estava a fazer o meu estágio da Ordem dos Advogados, de entrada à Ordem dos Advogados, que acabei em maio, portanto já estava no Parlamento quando fiz o exame da Ordem, e portanto de repente tive ali um momento, e agora como é que eu vou gerir o estágio e todas estas situações. Mas obviamente é uma sensação de imensa responsabilidade, é uma honra enorme estar a ocupar uma função como a que estou, e eu acho mesmo que é o peso que eu sinto de pensar, bem, eu não posso falhar às pessoas que me elegeram, eu não posso falhar às pessoas que me deram voto de confiança. É às vezes até um bocado assustador, porque nós recebemos muitos e-mails de cidadãos comuns a partilhar preocupações, dificuldades, fazendo-nos pedidos, e são mesmo muitos e-mails, e entre os e-mails e as mensagens que recebo nas minhas redes sociais, eu procuro tentar responder a toda a gente, faço mesmo esse esforço de responder a toda a gente. Às vezes não consigo, ou às vezes abordam-me com temas que eu nem sei bem responder, porque às vezes as pessoas confundem um bocadinho o nosso papel, ou seja, as competências que temos como deputados, e a margem de influência que temos. Por exemplo, há uns tempos
recebi um e-mail de um rapaz que me dizia: eu vou começar a trabalhar, acho que devo continuar a receber o meu abono de família, o meu número de segurança social é este, pode ajudar-me? E eu pensava, quer dizer, eu não tenho responsabilidade, eu não posso ligar para a segurança social e dizer: olha, este rapaz com este número de segurança social tem que receber o abono de família porque a minha interpretação da lei é de que ele deve usufruir disto. Ou seja, isto só é exemplo só para explicar que às vezes as pessoas também nos contactam com problemas que nós não temos como resolver, nem temos competência para resolver, nem conseguimos ajudar. E então nesses momentos já tive uma outra situação em que fiquei mesmo preocupada, porque, ou seja, a pessoa expôs-me o problema e eu preocupo-me com aquela pessoa e com aquele problema, mas não o posso resolver. E isso gera-me um peso às vezes grande. Agora, olho com muito entusiasmo e com muito otimismo para a função que tenho, portanto, associada a esta responsabilidade, vem imensa vontade de fazer coisas giras, porque depois também olho para tudo o que se pode fazer e há uma infinitude de coisas que se podem alterar e que se podem propor. Eu tenho adorado estar como deputada porque me permite não só esta dimensão legislativa e de pensar soluções e coisas para apresentar, mas também das audiências que temos. Nós temos muitas reuniões com entidades, com associações, e eu tenho aprendido imenso, tenho crescido e aprendido imenso com as várias pessoas que vou recebendo no Parlamento, com as coisas que partilham connosco, porque, lá está, eu não sei tudo, há coisas que eu não sei, e há, enfim, o nosso país tem uma infinitude de realidades e de áreas e de setores, era impossível saber tudo de todos. E muitas vezes estas entidades vêm-nos partilhar de quem está no terreno, quem está a lidar com, às vezes, a lidar com determinada legislação que foi aprovada, a dizer-nos: olhem, isto gerou este problema, ou estamos preocupados com isto ou com aquilo, e portanto eu tenho aprendido imenso. Portanto, a postura que tenho tido é de muita vontade de fazer coisas, ou seja, tenho recebido associações de estudantes no Parlamento, tenho reunido com várias associações e entidades, e a minha forma de estar em política e a forma como eu faço política desde que comecei na JSD, e eu por acaso não disseste na biografia, mas eu também sou deputada municipal e portanto foi a minha primeira experiência a fazer política num lugar eleito, foi aos 21 anos quando fui deputada municipal em Cascais, e a minha política sempre foi esta: ouvir a sociedade, ou seja, estar com as associações, estar com as pessoas, ouvir a sociedade, perceber, número 1, quais é que são os problemas, número 2, o que é que eles acham que podem ser as soluções. Nem sempre as soluções que nos apresentam são possíveis, mas são o ponto de partida para nós fazermos o nosso trabalho. E tendo em conta essa abrangência toda de problemas que te metem, como é que tu estabeleces prioridades? Ou seja, tu estás, naturalmente não estás nas comissões todas, mas é sobre esses temas que tu colocas a tua prioridade? Tem sido um misto, ou seja, eu estou na Comissão de Assuntos Europeus, na Comissão de Cultura, Comunicação Social, Juventude e Desporto, e na Comissão de Educação e Ciência, e depois estou na Comissão Parlamentar de Inquérito ou Casas Gêmeas. Pronto, nestas três, que são as comissões permanentes, obviamente vou priorizando os temas relacionados com esta área, porque é nas comissões em que estou, e portanto também são naturalmente os temas em que eu sinto mais proximidade, enfim, juventude, ensino superior, são temas que eu estou mais próxima, ou porque os vivo, ou porque os meus amigos os vivem, ou porque saí do ensino superior há relativamente pouco tempo, e portanto tendo um contacto maior, consigo ter uma percepção mais real de quais são os problemas e também do que é que podem vir a ser as soluções. Mas também vou procurando acompanhar outros temas, por exemplo, este tema da igualdade de género e da igualdade é um tema que eu gosto muito, que pertence à primeira comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, na qual eu não estou, mas que vou acompanhando. Por exemplo, ainda ontem tivemos uma audiência com a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, em que a comissão foi com uma deputada da primeira comissão e eu pedi para estar também porque me interessa, assim como o tema dos estágios profissionais, que diz muito à juventude, é um tema que está, apesar de ser de juventude, está principalmente na Comissão de Trabalho, mas que, apesar de não ser uma comissão em que eu não estou, é um tema que me importa e portanto tenho acompanhado. Portanto, há alguns temas que, não sendo das minhas comissões, eu vou acompanhando também. Como é que faço o critério de prioridade? Às vezes perceber onde é que há mais abertura para de facto levar aquela proposta a bom porto, ou seja, perceber, será que naquilo que é o meu partido e as prioridades do meu partido, naquilo que é as prioridades neste momento do governo, porque o meu partido está no governo, não é? Perceber, ok, onde é que eu consigo ter mais ganho de causa para os destinatários desta medida, não é? Ter alguma razoabilidade e perceber
que propostas é que valem a pena ir atrás porque conseguimos. Agora, vamos fazendo um trabalho duplo, que é, por um lado, se calhar dar mais atenção e focar mais naqueles que sei que a curto, médio prazo conseguimos avançar, sei lá, por exemplo, agora temos Orçamento de Estado. Qual é que é a prioridade agora? Pensar nas propostas, eventuais propostas de alteração ao Orçamento de Estado que nós possamos avançar. Não deixe de estar preocupada com projetos de médio e longo prazo noutras áreas que estou a acompanhar, que aqui não quero já avançar, mas algumas que tenho acompanhado, muitas vezes fruto de, sei lá, pedidos das associações, por exemplo, das associações académicas e de estudantes do Distrito de Lisboa. Já tive várias reuniões com várias, fazem-me chegar propostas e ideias que, se calhar, não precisam de ir já para o Orçamento de Estado, portanto não são prioritárias, mas estou a trabalhar nelas mais para a frente, ou às vezes algumas ideias, eu digo isto muitas vezes, as ideias fazem o seu caminho, nem sempre nós conseguimos avançar logo com a apresentação de uma ideia, é preciso fazer o caminho dentro do próprio partido, convencer as pessoas que estão connosco que aquela proposta faz sentido, portanto há todo um caminho a fazer. Exemplo, as propostas para a habitação que neste momento estão em vigor, são propostas que começaram na JSD em 2018 e a JSD foi batalhando para que estas propostas tivessem prioridade. Foi apresentada no Parlamento 5 vezes. O PS chamou 4, só para aprovada à quinta. Mas, ou seja, foi um caminho que se foi fazendo. A própria proposta da garantia pública foi uma proposta que a JSD apresentou ao partido. Tivemos que convencer o partido que a proposta fazia sentido, não é? Portanto, e antes disso houve o processo de reflexão da proposta dentro do seio da JSD, não é? Umas pessoas concordavam, outras não. Outras não sabiam bem se fazia ou não fazia sentido, como é que se traduzia. E portanto isto para dizer que as ideias fazem o seu caminho e muitas vezes a escolha de prioridades é com base nestes fatores, perceber onde é que temos mais ganho de causa, o que é mais a política é o arte do possível, portanto o que é possível a cada momento e portanto é por aí. E dentro dessas medidas que tu achas que estão a faltar ou que estão a ser implementadas especificamente para atacar os problemas dos jovens, falamos do acesso à habitação, falamos do acesso a trabalhos qualificados. Quais é que tu achas que até agora foram as medidas que o Governo conseguiu implementar com mais impacto e o que é que tu ainda gostavas de ver daqui para a frente ou perspectivas? Bom, o Governo tem 6 meses, não é? E portanto eu gosto sempre de relembrar as pessoas disto porque é mesmo pouco tempo. É mesmo pouco tempo para se fazer reformas estruturais e para se conseguir mudar tudo, ou seja, eu diria que há uma série de propostas, que eu vou já a elas, uma série de propostas que o Governo já avançou, que nós não vamos conseguir ver os resultados amanhã, ou daqui a 1 mês ou 2. Temos que esperar um bocadinho para perceber os efeitos das propostas, mas que eu acho que já tem sido um excelente sinal, e o Governo já tem, no caso da juventude, tem sido inquestionavelmente uma prioridade, desde logo com a criação do Ministério da Juventude, foi logo uma demonstração evidente de que para o Governo a juventude é uma prioridade, e eu acho que nós bem que precisávamos, porque tivemos 8 anos de um governo que a última coisa com que se preocupou foi claramente com os jovens. Aliás, vimos agora que não estavam muito inclinados para a inicial proposta do IRS jovem apresentado pelo governo. Bom, estamos a chegar a algum caminho de entendimento neste momento, ou eu espero que se chegue, mas a proposta como estava feita, que de facto era um grande choque fiscal para de facto fazer uma grande diferença nos jovens portugueses, o Partido Socialista disse sempre que não queria. Disse sempre que não queria a taxa máxima de 15% de IRS, o que me faz muita confusão, porque eu acho que é uma medida que teria sido muito boa para os jovens portugueses. Mas a isenção de impostos na compra da primeira habitação, a isenção do pagamento de imposto de selo e de IMT, faz imensa diferença para quem está à procura de casa ou já comprou casa, tem noção de que o valor dos impostos exigia um nível de poupança que a grande maioria dos jovens portugueses já mal consegue fazer para dar uma entrada de uma casa, quanto mais para cobrir a parte dos impostos. Portanto, parece-me uma medida que foi fundamental. Neste momento, desde que a medida entrou em vigor, que foi no início de agosto, mais de 900 jovens já aproveitaram esta medida, o que demonstra que ela era uma medida muito desejada pelos jovens portugueses. Depois, a proposta da garantia pública, que vai garantir que os jovens não precisam de ter uma entrada para poder pedir um financiamento bancário a 100%. E isto se calhar pode ser um momento pedagógico também para eu explicar, porque há muita gente que tem dúvidas sobre esta proposta da garantia pública. No fundo, o que é que isto quer dizer? Havia uma orientação macroprudencial do Banco de Portugal que dizia que os bancos não podem emprestar a mais de 90%, à exceção de imóveis que são próprios do banco, enfim, havia uma outra exceção.
Isto porque, sabe-se, porque em 2008 tivemos uma crise enorme, tivemos imensas pessoas que tinham empréstimos à habitação, que tiveram que entregar as casas ao banco, tínhamos dinheiro parado, por assim dizer, porque as casas não se conseguiam vender, estavam a desvalorizar porque eram muitas, enfim. E, portanto, para no fundo gerar a concessão de empréstimos e de financiamentos mais sustentáveis, faz ou obriga-se a que as pessoas demonstrem que têm um determinado volume, primeiro, obriga a que a decisão seja mais ponderada, porque se o banco não financiar a 100%, as pessoas tiveram que poupar dinheiro para a entrada, portanto, obriga a que seja um projeto mais ponderado, e depois, naturalmente, à partida diminui o número de financiamentos, porque as pessoas nem todas têm a capacidade de pagar a entrada. Ora, isto era um problema, os jovens não têm o dinheiro de entrada e nós pensamos como é que o vamos solucionar. Ora, nós precisamos que os bancos financiem a 100%. O que é a garantia pública? É o Estado garantir que nos primeiros 10%, portanto, os primeiros 10% do valor da casa, o Estado funciona como um género de fiador. Portanto, se o jovem não pagar a prestação, o banco pode pedir ao Estado para pagar aquele valor de prestação. Esta segurança, no fundo, permite aos bancos não se importarem, estou aqui a tentar trocar por miúdos, de emprestar a 100%, porque têm mais segurança de que vão ter o pagamento das suas prestações. Pronto, e daí a questão da garantia pública ser uma forma de ultrapassar esta orientação macroprudencial do Banco de Portugal, que lhe impedia o financiamento a 100%, ser uma maneira de garantir o financiamento a 100%. Portanto, isto para explicar, ao contrário do que algumas pessoas pensam, isto não é o Estado a pagar a entrada aos jovens, isto é o Estado a permitir que o banco faça o financiamento a 40 anos aos 100% de valor e não apenas aos 90% de valor. Porque o que acontecia era, os bancos financiavam 90%, portanto as pessoas pagavam a entrada e o empréstimo a 40 anos era feito só a 90% do valor da casa. Portanto, eu acho que esta proposta que vai estar, agora, já entrou em vigor, já foi pegada à portaria, mas demorou um bocadinho mais de tempo porque foi preciso negociar com o Banco de Portugal, pedir para o Banco de Portugal, negociar com os bancos para que estas medidas fossem para que esta medida pudesse ir para a frente e, portanto, à partida vai estar 100% aplicável no final de novembro, um risco de inflação das casas, porque sabemos que esta medida, no fundo, ou seja, facilita a compra da casa? Bom, voltando ao meu princípio, eu não falo do que não sei. Eu não sou economista e, portanto, eu não vou dizer aqui uma série de teorias. Eu acho que os economistas é que se devem pronunciar sobre isso. Agora, há noções base de economia que eu consigo entender e que posso falar sobre. Naturalmente, se a procura aumenta e a oferta não aumenta, é lógico que os preços vão aumentar. Mas ponto número 1. Para um jovem poder comprar casa, não basta ter o empréstimo a 100%. Também existe ter emprego e salário estável que permita ao banco conceder um financiamento. Isto também não significa que todos os jovens vão de hoje para amanhã comprar casa, desde logo porque esta medida abrange jovens dos 18 anos até aos 35, mas nós sabemos que os jovens de 18, 19, 20, 21, 22 que estão a estudar não querem ainda comprar casa. Portanto, estamos a falar de uma faixa etária à partida, não sei, também não tenho dados para dizer isto, mas diria que os jovens a partir dos 24, 25 talvez comecem a pensar mais a sério na possibilidade de sair de casa, quando terminam os estudos, de sair de casa e comprar casa. Pronto. E portanto, também não é aquela faixa etária toda, é uma faixa etária mais pequena. Depois há os jovens que já têm casa comprada, esses também estão fora deste sistema de mercado. Mas claro que o que é desejável é que todos os jovens para quem esta medida é dirigida possam usufruir desta medida. Mas também é verdade que nós temos uma série de propostas para aumentar a oferta. Ou seja, aliás, há aqui duas linhas de resposta que é importante dizer-te. Uma, nem todos os jovens querem comprar casa, também há jovens que querem arrendar, porque não sabem se querem ficar definitivamente em Lisboa, porque eu tenho muitos colegas que estão deslocados e que até estão na dúvida, aliás, que não querem comprar porque não sabem onde é que comprariam. Se comprariam em Lisboa, se comprariam no sítio na terra onde nasceram, ou seja, têm algumas dúvidas. Portanto, há pessoas que preferem arrendar. E para as pessoas que preferem arrendar, nós tivemos, por exemplo, as propostas de Porta 65. Porta 65 é um programa de apoio ao arrendamento, vai ter neste momento uma dotação orçamental maior do que a que tem neste momento. Porta 65 foi reformado para abranger muito mais jovens e, portanto, primeiro deixou de ser exigido 6 recibos de vencimento para ser exigido apenas 3, o que permite a um jovem que trabalha há menos tempo poder, porque vamos imaginar, isto era um problema, vamos imaginar um jovem que arranjou um trabalho em Lisboa, veio para Lisboa, é deslocado, precisa de uma casa, mas começou a trabalhar. Bom, se lhe pedirem 6 meses de trabalho, ele não consegue,
Certo. Porque não consegue estar cá a trabalhar se não tiver uma casa, não é? E portanto, reduzimos para 3 recibos de vencimento, o que eu acho que é uma grande facilitação. Além disso, fizemos outra alteração, que foi a de, em vez de se exigir antecipadamente um contrato ou um contrato de promessa, que era o que se exigia antigamente, agora há a possibilidade de o jovem saber se vai ter o apoio e tem 2 meses para apresentar um contrato de arrendamento, senão perde o apoio. Porquê? Porque um jovem não vai celebrar um contrato de arrendamento ou até um contrato de promessa, que já gera uma vinculação jurídica, se não sabe se vai ter o apoio, porque muitos jovens precisam de saber se vão ter um apoio para saber se podem fazer face àquela renda, ou sequer se podem sair de casa. Portanto, esta também foi uma reformulação para dar resposta a um problema. E além disso, alterámos o conceito de renda máxima admitida e deixámos de ter esta limitação, porque o que acontecia era que os jovens não se conseguiam candidatar ao Porta 105 porque não havia casas, especialmente nos grandes centros urbanos, que é onde há mais procura, dentro dos parâmetros de renda máxima admitida que estavam previstos. Portanto, tirámos este teto para permitir que os jovens possam arrendar estas casas. Mas, voltando, porque não vou fugir à pergunta, voltando à tua pergunta, porque além disto, portanto, além dos jovens que querem arrendar e para o qual nós temos estas respostas, para os jovens que querem comprar casa, nós também temos incentivos à oferta, ou seja, o governo tem estado a avançar. Vai sair um simplex, ou seja, está a avançar neste sentido de facilitar aquilo que é a construção de casas, nomeadamente o IVA a 6% para a construção, ou seja, há incentivos para ter mais oferta. Também temos construção pública a avançar, portanto, estamos a avançar na habitação pública. Portanto, nós estamos a caminhar para dar apoios na procura, mas também a dar apoios para o desenvolvimento da oferta. E, portanto, eu acho que é muito cedo para estar já a dizer que os preços vão aumentar e que isto vai gerar um problema enorme. Quer dizer, acho que é preciso ter alguma prudência, mas reconheço e posso dizer, não sou economista e, portanto, podem estar a falhar-me ângulos de análise. E, efetivamente, é melhor nós fazermos alguma coisa do que nem sequer atuarmos, não é? E essa medida certamente vai produzir os seus efeitos. Mas eu ainda tinha mais coisas para te dizer sobre as propostas do governo, porque, enfim, este governo tem feito imensa coisa e, portanto, há imensas coisas para partilhar. Porque também não é só nesta linha da habitação, mas também, por exemplo, para os estudantes do ensino superior. E eu falava da questão do aumento da oferta, porque nós também temos, neste momento, protocolos, portanto, nós temos vários apoios ao alojamento estudantil. Uma delas é uma linha de 5,5 milhões de financiamento para que as instituições de ensino superior possam elas próprias protocolar com entidades privadas para terem mais oferta de camas. Por outro lado, temos os protocolos com o Inatel e com o Movijovem junto às pousadas de juventude para criar aqui a oferta de camas nas pousadas. Para teres uma ideia, a média anual de camas no Partido Socialista eram 132 camas anualmente e nós conseguimos pôr à disposição mais de 700 camas já no início deste ano. Portanto, houve... por exemplo, no outro dia dizia-me uma pessoa do Partido Socialista: mas nós já tínhamos pensado nessa hipótese das camas nas pousadas de juventude. Certo, mas em Lisboa havia 2 em utilização. No país inteiro estavam 76 utilizadas. Porquê? Porque o jovem tinha que sozinho ligar para as pousadas e andar a perguntar se tinham quartos disponíveis. O que nós aqui fizemos foi criar uma rede centralizada junto às instituições de ensino superior em articulação com as pousadas de juventude para centralizar a informação e o jovem perceber que camas é que tem disponível. Porque muitas vezes a questão não tem só a ver com os recursos que se tem, mas com a boa ou má gestão que era feita e que agora é bem feita dos recursos que estão à disposição, porque nós temos o PNAES a avançar, ou seja, temos o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, temos casas e residências temos residências em construção. A verdade é que não podemos esperar por elas e por isso é que se nós vamos ter mais oferta pública quando estas residências estiverem concluídas, que são a ser financiadas pelo PRR, mas o governo pensou, muito bem, os jovens não podem esperar. Nós não podemos dizer a um jovem que entrou agora no ensino superior: olha, em 2026 tens as residências prontas. Portanto, olha, aguarda aí 2 anos da tua vida. E, portanto, a nossa preocupação, sem complexo ideológico, é dar uma resposta. Quer ela seja junto de entidades sociais que possam fornecer camas, seja com entidades privadas. Nós queremos dar resposta. Esta também é uma marca que o governo já tem avançado. Por outro lado, avançou com o cheque psicólogo e com o cheque nutrição. Para teres uma ideia, no total das instituições de ensino superior existem 5 nutricionistas.
obviamente não chega para os melhores estudantes que temos no país. Assim como os psicólogos nas instituições de ensino superior não chegam. E por isso aquilo que o governo fez foi protocolar, quer com a ordem dos nutricionistas, quer com a ordem dos psicólogos, estes cheques que vão permitir aos estudantes do ensino superior, que se candidatam através do portal do governo e em articulação com as instituições de ensino superior, que se candidatam para ter estas consultas. Para teres uma ideia, e uma coisa que também era importantíssima era o jovem poder escolher o psicólogo que quer. E não só ter uma primeira consulta, mas ter consultas de acompanhamento. Com este protocolo, com a ordem dos psicólogos, os jovens podem escolher na plataforma qual é que é o psicólogo com quem querem estar. E, portanto, este apoio também, esta aposta na saúde mental dos jovens, na saúde física dos jovens, a mim parece-me um sinal claro de que o governo tem não só como prioridade esta questão da habitação e do alojamento, mas também a saúde dos jovens portugueses. Por outro lado, por exemplo, aumentámos o complemento de deslocação para os estudantes deslocados não bolseiros, porque havia uma série de jovens que estavam, de estudantes que estavam, enfim, porque estão um bocadinho acima do limiar de elegibilidade para a bolsa, não têm bolsa e depois não tinham acesso a este complemento de alojamento e que agora passam a ter, que, enfim, não tinham com o Partido Socialista. Depois, por outro lado, tivemos também uma alteração ao regulamento de bolsas, porque neste momento tu podes oferir até 14 salários sem perder a bolsa, que era uma coisa que, e o Partido Socialista também poderia dizer, eu faço sempre este contra-argumento porque, lá está, para não me acusarem de honestidade intelectual. O Partido Socialista diria, mas nós também tínhamos isso. Não tinham, porque não fizeram uma alteração ao regulamento de bolsas. E o que é que estava a acontecer na prática? As instituições de ensino superior não estavam a aplicar esta alteração que tinha sido feita num decreto-lei, lá numa alteraçõezinha no artigo, e não estava a ser aplicada. E, portanto, os jovens que trabalhavam continuavam a perder a bolsa e a não ter acesso a isto. E agora sim, o governo da AD conseguiu fazer uma alteração de vida para, de facto, podermos ter esta diferenciação. E, portanto, o governo tem avançado em várias linhas. Estou-me a lembrar agora, passe ferroviário verde, que não é uma medida especificamente para os jovens portugueses, mas que vai ajudar os jovens portugueses, porque se eu para 30 dias pago 20 euros e passo a ter um passe que me permite andar numa série de intercidades e comboios interregionais, permite obviamente a um estudante deslocado ter uma diminuição substancial do custo associado às deslocações para poder ir a casa. Portanto, esta proposta é um bom exemplo, que não é pensado só para os pais e não é pensado só para os jovens, mas que é pensado para todos, para os pais que pagavam essas deslocações, porque muitas vezes eu acho que isto é importante dizer, as medidas de apoio à juventude, às vezes há quem diga, e tal, porque isso são medidas idadistas. As medidas primeiro, a juventude merece a nossa preocupação, não só porque nós temos uma pirâmide etária invertida que mete em causa a sustentabilidade da segurança social e, portanto, nós precisamos dos jovens portugueses, temos 1/3 de jovens portugueses imigrados, nós não precisamos só porque nos preocupamos, ou porque nos preocupamos mais com a juventude do que nos preocupamos com os idosos, não é isso que está em causa. Agora, nós, em primeiro lugar, precisamos de nos preocupar com a juventude porque foi negligenciada em várias frentes nos últimos anos, mas também porque se nós não tivermos os jovens portugueses em Portugal, nós não conseguimos pagar as reformas aos nossos idosos. Nós não conseguimos pagar os subsídios de desemprego aos nossos contribuintes mais velhos que por alguma razão, por alguma infelicidade qualquer, ficam desempregados. Nós precisamos de jovens contribuintes ativos, não só para assegurar a renovação geracional do nosso país, mas também para sustentar a nossa ação social. Certo, e quando se fala também tanto de imigração, a imigração está-nos a permitir que esse salto continue a ser positivo. É verdade. Daniela, tu interrompe-me, que eu depois falo pelos cotovelos. E, portanto, claro que sim. Interrompe-me. Ultimamente o que se tem falado acerca do Orçamento de Estado é, basicamente, como é que vai ser essas medidas do IRS jovem, de que forma é que vão ser aplicadas e a descida do IRC. A minha pergunta vai no sentido de, nós temos uma questão em Portugal que é, a maior parte dos jovens ganha menos de 1.000 euros. A maior parte dos jovens ganha abaixo do salário médio. Se nós formos analisar, desde 2015, sensivelmente, nós tivemos um aumento de cerca de 35% do salário mínimo e 9% aumento do salário médio, ou seja, nós temos cada vez mais jovens em trabalhos onde são sobrequalificados e ao mesmo tempo a ganhar pouco mais que o salário mínimo. Será que a discussão do orçamento não está a passar um bocadinho ao lado disto e não precisávamos de medidas mais cirúrgicas neste sentido
Falo, por exemplo, de nós descermos o IRC, sobretudo para empresas que paguem acima do salário médio. Este tipo de medidas não seria mais cirúrgico para atacar esse problema? Bom, esta questão do orçamento é uma questão que está em aberto, não é? Eu ainda não vi o orçamento, eu já sei aquilo que é transmitido a público. Sabemos que, enfim, agora temos que perceber como é que vão ficar o processo negocial com o Partido Socialista. Agora, sinceramente, eu fico triste e desiludida que o Partido Socialista tenha tido tantos problemas com a proposta do IRS jovem. Fico mesmo triste porque faz-me confusão que não se consiga dizer abertamente que a juventude de facto precisava de ser uma prioridade. Também não compro os argumentos de porque depois aos 36 é um precipício fiscal, ou então os jovens de 36, bom, nós temos que definir o fim da juventude em algum ponto. Quer dizer, se assim fosse, andávamos aqui, então a reforma é aos 67, então e os de 66 estão assim tão melhores do que os de 67? Quer dizer, não é? Ou seja, e já para não falar de que era um plano grande de anos e que permitia perfeitamente às pessoas organizarem a sua vida e gerirem a sua vida a pensar que saberiam que aos 76 deixavam de estar sob o IRS jovem naqueles modelos. E portanto, acho que os contra-argumentos que se utilizaram para mim não faziam sentido, mas enfim, o governo já fez uma contraproposta ao Partido Socialista, alargando os modelos daquilo que era a proposta de IRS jovem que já estava em vigor pelo Partido Socialista, tirando uma enorme injustiça que existia no IRS jovem do PS, que era o de só incluir jovens que tinham estudos superiores, e portanto o governo propôs que essa questão desaparecesse e propôs um aumento de anos até aos 35 anos e alterou as deduções para de facto ter um impacto maior nos escalões mais baixos e não tanto nos mais altos, e no fundo acabou por o valor de referência são 55 IAs e portanto aumentou o nível de IAs que era a referência da proposta do PS, e essa referência de 55 IAs acaba por também diminuir aquilo que era o alcance da proposta que o governo tinha inicialmente, porque ia até ao 8º escalão e agora passa a ir sensivelmente para o 6º escalão. E portanto naturalmente foi um andar mais limitado e mais condicionado, que eu tenho pena. Eu acho que podíamos e devíamos ter sido mais ambiciosos. Obviamente compreendemos as circunstâncias de negociação do orçamento e portanto eu só espero que o Partido Socialista, depois deste sinal enorme de maturidade e de preocupação última com as pessoas que o governo teve, eu espero mesmo que o Partido Socialista seja igualmente responsável e perceba aquilo que deve fazer, e que no meu entender é aprovar o orçamento, mas enfim, vamos ter de esperar para ver. Agora, sim, nós temos que sem dúvida aumentar os salários brutos. Eu acho que nós precisamos, por um lado, os jovens precisam de ser menos tributados, os jovens e as pessoas em geral precisam de ser menos tributadas. Não faz sentido as pessoas terem um esforço fiscal tão grande, porque de facto nós não somos os países com cargas fiscais mais altas, mas somos dos países da Europa com taxas de esforço fiscal mais altas. Porquê? Porque há países que têm taxas tão altas como as nossas, mas em que os salários são muito mais altos do que os nossos. Portanto, e também que têm depois em consequência prestações de serviços públicos melhores, que correspondem e melhores. E portanto, nós não podemos estar numa situação em que o esforço fiscal é tão grande, ou seja, ter mais de um quarto do salário de entrega ao Estado em impostos, para mim é um exagero. É um exagero, mas enfim, é o que temos. E portanto eu acho que nós precisamos reduzir os impostos sobre o trabalho e precisamos reduzir os impostos sobre as empresas em geral. Nós precisamos ter uma taxa de IRC mais baixa. E não vou depois discutir agora ao pormenor, ainda se está em discussões entre o Governo e o PS, estão a trocar-se propostas em contrapropostas para se tentar perceber bom, enfim, como é que ficamos. O Governo já disse, eu acho que muito bem, que não aceitava a proposta do Partido Socialista como a última contraproposta que o Partido Socialista fez, dizer, enfim, não mexer mais no IRC no IRC até ao final da legislatura. O Governo disse logo que não, ou seja, que não aceitava baixar só um ponto percentual e depois não mexer mais, porque eu acho que nós precisamos de facto de baixar mais o IRC. E temos que arranjar estratégias para aumentar os salários brutos, nomeadamente os jovens. Agora, por exemplo, o Governo acabou de combinar e de chegar a um acordo na concertação social para o aumento do salário mínimo.
Portanto, o governo está a procurar aumentar o salário mínimo e tentar ao mesmo tempo aumentar o salário médio, nomeadamente através da redução dos impostos sobre as empresas. Agora, há uma coisa que eu também te digo. Se as empresas... Nós precisamos de duas coisas para ter melhores salários em Portugal, e nomeadamente para os salários dos homens. Primeiro, temos que ter grandes empresas em Portugal. Temos que conseguir investimento estrangeiro, não temos que ter medo das empresas que vêm para cá. E para isso, nós precisamos de menos tributação. Nós temos que ser competitivos com outros países da Europa que não somos com o nível de tributação que temos. Inclusivamente nós temos grandes empresas, ou melhor, startups que conseguiram crescer para se tornar grandes empresas em Portugal, que entretanto já nem sequer têm a sede cá. Entretanto já deslocaram a sede para outro país qualquer em que o regime de tributação lhes é mais útil e mais favorável. Portanto, nós temos que pensar porque é que nós perdemos boas empresas que surgem cá, temos unicórnios portugueses que já não têm sede em Portugal. Temos que pensar como é que ajudamos as pequenas e médias empresas a crescer para serem grandes empresas, porque uma das principais razões pelas quais as empresas não conseguem pagar melhores salários aos jovens não é porque não querem, porque as grandes empresas, a grande maioria, paga acima dos 1.000 euros aos jovens que lá trabalham. É porque o nosso tecido empresarial é maioritariamente de pequenas e médias empresas. Muitas empresas familiares, muitas vezes empresas que mal conseguem, às vezes, saber com certeza se vão conseguir pagar aos funcionários todos, se conseguem, às vezes o próprio gerente deixa de retirar o seu salário para garantir que não deixa de pagar aos trabalhadores. Mas aí a vertente de nós consecutivamente estarmos focados só em aumentar o salário mínimo, o esforço que as empresas fazem, se a maior parte dos trabalhadores oferir o salário mínimo, pois já não conseguem transpor o mesmo esforço para o salário médio. E daí eu dizer-te que se calhar deveríamos optar por algumas medidas também que afetem mais o salário médio. Mas é por isso que o governo, só dizer-te, está a tentar esse caminho múltiplo, não é? Ou seja, no acordo com a Concertação Social falou-se da subida do salário médio, não é? Ou seja, está-se a procurar fazer um caminho, que enfim, é o que o governo quer fazer, vamos lá ver se o Partido Socialista percebe que este é o caminho, que é precisamente o de tentarmos aumentar o salário mínimo, mas com o caminho a aumentar o salário mínimo, baixar a tributação das empresas para que as empresas tenham margem para reinvestir, para se tornar grandes empresas, para pagar melhor. É precisamente por isso que o governo quer baixar o IRC. Olha, não te queria deixar ir embora sem antes falar do tema no qual tu és mais vocal, questão da representação das mulheres. E nesta legislatura nós temos 76 mulheres na Assembleia da República, num total de 230 deputados. Temos também, se formos a analisar fora da Assembleia da República, muito poucas mulheres também em cargos de liderança autárquica. Temos poucas mulheres também em cargos de liderança das empresas. E este tema, se calhar, põe-se pela falta de políticas de natalidade ou de licenças de parentalidade mais alongadas. Se nós formos olhar para os países do norte da Europa, os países nórdicos, Suécia e Finlândia, são precisamente os países onde nós temos maior percentagem de mulheres nestes cargos, maior representatividade em cargos de liderança e ao mesmo tempo temos estas tais licenças mais longas e melhores políticas de natalidade. Não achas que isto está diretamente relacionado? Sim. Eu fui aqui abrir a minha cábula, o meu bloquinho de notas, porque tinha aqui dois dados interessantes para dar e não queria dizê-los mal. De acordo com a SIG, de facto, para teres uma ideia, 9 em cada 10 presidentes de Câmara são homens. 1 em cada 10. E o Global Gender Gap Index diz-nos que precisamos de 134 anos para atingir a igualdade de género. E este é de facto um caminho muito difícil. Para mim é muito triste que nós tenhamos regredido na representação de mulheres na Assembleia da República. É triste não só a falta de representatividade das mulheres no plano político, mas sem dúvida também nas empresas, por exemplo. Notou-se claramente que a lei das cotas fez uma mudança grande. Se nós não tivéssemos cotas de género, provavelmente teríamos menos mulheres do que essas 76. Além disso, ter consciência de que, por exemplo, a lei das cotas também para as empresas cotadas em bolsa, que exige uma representatividade nos boards das empresas, também foi uma medida importante. Agora, nós não conseguimos, obviamente, por decreto, como eu dizia no início, forçar toda a mudança da sociedade. Este é um caminho que se está a fazer, que eu gostava que fosse feito mais rápido, gostava que conseguíssemos diminuir estes 134 anos, que não fosse preciso tanto tempo, mas é por isso também que trabalho. Agora sim, não tenho a mínima dúvida de que a parentalidade e a maternidade em específico, ou seja, o facto de as mulheres serem mães,
é um grande entrave, não só a fazer política, mas também a crescer na carreira. Aliás, nós continuamos a ter níveis de desigualdade salarial enormes. As mulheres, eu ainda há pouco tempo fazia uma questão à Ministra da Juventude sobre este tema e falava sobre isto, que é o facto de nós termos as mulheres chumbarem menos, terem melhores notas, maioritariamente concluem até cursos superiores em maior média do que os rapazes têm uma maior taxa de abandono escolar e ainda assim as mulheres recebem sensivelmente menos 238 euros do que os homens, ou seja, isto posso estar a ser pouco rigorosa neste número, mas de cabeça acho que é este. E portanto, claro que isto é grave. É muito grave, nós sabemos que as mulheres ainda recebem muito menos, muitas vezes a fazer até as mesmas funções ou com igual qualificação. Porquê? Porque também sabemos que as mulheres ao fim de um ano após o parto temos uma enorme taxa de abandono de trabalho, deixam de trabalhar. Porquê? Porque naturalmente é legítimo quererem estar mais tempo com os filhos, porque um bebê de um ano às vezes ainda amamenta, por exemplo. Porque muitas empresas inclusivamente discriminam, não diretamente, ou seja, não é na entrevista de emprego que perguntam, está a pensar ser mãe? Algumas fazem, infelizmente isto é ilegal, mas é uma discriminação indireta, ou porque não promovem a mulher porque esteve grávida e portanto esteve fora e consideram que foi menos produtiva lá para os KPIs de avaliação, limitações de horário. Isto é altamente injusto, é altamente injusto. Porque as mulheres, e isto em parte também é uma questão de mentalidade, ou seja, nós temos que fazer um caminho de políticas de natalidade e de apoio à natalidade por duas razões. Primeiro, porque precisamos de mais bebés, temos um índice de fecundidade muito baixo, precisamos de mais bebés, mas também sim, porque as mulheres têm o direito a ser mães sem ser prejudicadas por causa disso na sua carreira. Têm direito a ser mãe, usufruir de estar com o seu bebê, têm direito a não ter que amamentar no local de trabalho ou ter que retirar leite no local de trabalho e ter essa privacidade, e é por isso mesmo que o Governo quer mais flexibilidade em regimes de teletrabalho, por exemplo. O Governo quer caminhar num sentido de incentivar a que as empresas tenham, por exemplo, as suas próprias creches para que os trabalhadores tenham ali um espaço em que estão crianças, lá está, porque cresce nas idades mais pequeninas, não é? Precisamos de universalizar o acesso gratuito às creches, porque este é um grande entrave. Se uma mãe tem um filho, e depois as licenças de maternidade têm diminuição depois na remuneração, se quisermos estar no início o apoio é total, mas depois há corte nesse apoio. Enfim, se a mãe não tem uma creche, a mãe ou o pai, porque depois, de verdade seja dita, isto é uma relação em casal. Por exemplo, nós precisamos que os homens tenham de facto licenças de parentalidade maiores, precisamos que os homens queiram também fazer uso dessa licença, porque na verdade os homens hoje podem usar mais tempo de parentalidade sem ser aquela que é exclusiva para si, só que não o fazem, continuam a ser as mulheres a tirar a grande maioria da licença de parentalidade, o que é normal, nomeadamente pela razão que eu dizia há pouco de estar a amamentar. Mas se nós tivermos uma creche para que as mães possam não ser obrigadas a ficar em casa, porque muitas delas têm que ficar em casa porque não têm a opção para pôr numa creche, porque não há vagas nas creches, porque as creches depois são caríssimas, e portanto este é, por exemplo, um caminho urgente e que o Governo vai trabalhar. Infelizmente eu acho que foi um dos grandes falhanços, sinceramente, do Partido Socialista, foi precisamente ter feito muita gala e ter falado muito desta questão das creches, ter inclusivamente, enfim, legislado sobre isso, mas depois ter sido incapaz de aumentar a rede pública e de facto fazer obra para que hajam vagas. O Governo já avançou com propostas que permitem protocolar com entidades privadas e entidades sociais, precisamente para que haja vagas. Porquê? Porque o foco do Governo é garantir que nenhuma mãe que precisa de ir trabalhar deixa de ir porque não tem uma vaga para pôr uma criança, seja ela no privado ou no social, ou seja, ou na rede pública. Queremos respostas de vagas. Agora, obviamente, também temos que fazer um caminho de aumentar a rede de oferta pública de creches. Agora, não tenho a mínima dúvida de que essa é uma das razões pelas quais as mulheres muitas vezes têm atraso na sua progressão de carreira, mas também que deixam de fazer política. Por exemplo, se as reuniões são às 9 da noite, e esse é precisamente o horário em que as mães precisam de ir deitar as suas crianças, de alimentar as suas crianças, quer dizer,
torna muito difícil. Agora, se felizmente eu vejo, por exemplo, nos casais que conheço, jovens casais, já vejo uma partilha muito maior das tarefas em casa, já vejo uma autorresponsabilidade dos pais maior, ou seja, sinto que os meus amigos que estão a começar a ser pais não acham que estão a ajudar a sua mulher, acham que têm de facto esse dever, ou seja, sentem como seu dever fazer as tarefas domésticas, sentem como seu dever e querem, por uma questão de autorresponsabilidade e de vontade mesmo, de participar na vida dos seus filhos. Portanto, eu acho que isto também está a ir mudando, mas ainda vemos que as mulheres são a franja da população que faz mais trabalho não remunerado, e esse trabalho não remunerado é o trabalho doméstico. E era esse o ponto onde eu estava a querer tocar, que é as licenças no que respeita ao pai também têm que ser mais longas para que o pai sinta também essa possibilidade de acompanhar mais tempo a criança e depois da mulher, da mãe, conseguir prosseguir com a sua carreira, e muitas vezes não tem que ser a mulher a ficar mais tempo, não é? Pode ser o pai a abdicar, porque a mulher pode ter uma posição de carreira mais vantajosa face ao pai, não é? Sim. Não, e repara, e se nós criarmos ferramentas para ter um regime de trabalho mais flexível, imagina, se calhar se uma mulher puder ficar em teletrabalho e houver essa flexibilidade da empresa para que o faça, se calhar já não precisa estar de licença de maternidade. Nos últimos meses, vamos imaginar, quando a criança já está ali a fazer 1 ano, a mãe ainda quer estar em casa porque quer amamentar, porque quer estar mais próxima, mas consegue trabalhar de casa, quer dizer, não é? Porque não? Portanto, haver esta flexibilidade eu acho que também pode vir a ajudar muito. Olha, recentemente esta semana foi aprovada a proposta de lei para aumentar a licença de parentalidade até 180, que pode ir até 210 dias. A PSD e o CDS votaram contra. Supostamente há aqui uma ideia de um amplo debate que é necessário haver. O que é que tu achas sobre esta proposta? De que forma é que ela não corresponde àquilo que o PSD, neste caso, pensa nesta matéria? O PSD tem uma posição clara no seu programa de governo, ou seja, o PSD de facto quer apoiar a natalidade, quer apoiar, aliás, tinha mesmo previsto ponderar e pensar a equiparação das licenças de parentalidade, ou seja, esse é um caminho que nós queremos fazer e tínhamos em mente fazer. Simplesmente, tudo isto impacta os empregadores, ou seja, o que estava aqui em causa não era as propostas em si, mas sim o momento da sua reflexão, ou seja, o que o governo pretendia era primeiro reunir em concertação social, ou seja, reunir com os parceiros sociais, com os empregadores, perceber de que maneira é que isto tem impacto, como é que se pode ajustar para que as coisas corram bem. Ou seja, aqui nem sequer tinha que ver com uma discordância de todo de fundo, mas isto também, e às vezes é importante explicar isto, às vezes fazem-se notícias, agora com o Parlamento mais fragmentado, há um impacto diferente, mas muitas vezes fazem-se notícias com o PSD e o CDS, ou o PS, estou contra não sei o quê. O que acontece com todos os partidos? Votaram contra não sei o quê. Às vezes o voto contra não é porque não se concorda com a base daquela preocupação ou até com a base daquela solução, mas porque se diverge em determinados pormenores da proposta ou determinados caminhos, ou porque se tem outra ideia quanto ao timing em que isto deve avançar. Por exemplo, nós neste momento estamos quase a avançar para o Orçamento de Estado. No meu entender pessoal, e aqui estou a dar a minha opinião pessoal, não é a posição oficial do partido, mas a minha opinião pessoal, fazia mais sitido ponderar estas propostas num contexto de Orçamento de Estado. Ou seja, olhar para as contas como um todo, porque isto tem impacto na segurança social, não é? E, portanto, olhar para tudo e perceber, ok, nas contas todas, como é que isto se pode aplicar, como é que se insere. Portanto, para mim, de uma perspectiva de gestão eficiente e de organização das contas públicas, fazia mais sentido que isto fosse pensado, por exemplo, num contexto de Orçamento de Estado. Claro que se pode fazer e fez-se bastante, mas... Eu acho que às vezes, para quem não acompanha a política, dá a ideia que estamos aqui muito a falar de tática, de que partido é que quer ficar com a bateira, e acho que isso às vezes para a opinião pública não passa da melhor forma. Gostava de perguntar, para terminar, célebre pergunta para além do nome que é que deste podcast. não era por aí, mas podia ser uma pergunta. Mas o que é que para ti é política na prática?
que é que para mim é política na prática? É ouvir os problemas das pessoas, identificar os seus problemas, procurar pensar em soluções, redigir essas soluções e depois ou apresentá-las a quem as pode implementar ou implementá-las nós, se por acaso estivermos num cargo executivo. Mas isto foi sempre aquilo que eu fiz e até vou partilhar contigo um exemplo muito concreto, rápido, que demonstra isto mesmo. Quando eu sou presidente da JC Cascais também, mas no meu primeiro mandato fui reunir com a Associação de Surdos da linha de Cascais. E eles falavam-me sobre a falta de intérpretes de língua gestual portuguesa e sobre uma série de serviços a que muitas vezes estão impedidos de aceder porque não há intérpretes. E eu chego à minha Assembleia Municipal e percebo, nós não temos um intérprete de língua gestual. Portanto, alguém surdo que quer acompanhar a Assembleia Municipal ou as reuniões de Câmara não consegue. O que é que eu fiz? Reuni com a Associação, não é? Sinalizei um problema. Pensei, como é que eu vou resolver isto? Vou escrever uma moção, apresentar na Assembleia Municipal uma moção para termos intérprete de língua gestual. Foi exatamente isso que fiz. Redigi a moção, apresentei a moção e hoje em dia temos intérpretes de língua gestual tanto nas reuniões de Câmara como nas Assembleias Municipais. E isto pode parecer uma coisa muito pequenina, mas olha, fiquei mesmo no dia em que cheguei à Assembleia Municipal e estavam lá os intérpretes de língua gestual, literalmente emocionei-me, porque pensei, às vezes são coisas tão pequeninas, mas eu tinha mensagens de pessoas surdas e da comunidade surda a dizer nós nem sequer vamos assim com tanta frequência a ouvir a Assembleia Municipal, mas agradecemos-lhe ter pensado em nós e ter feito algo a pensar em nós, e isto é uma coisa que me deixou muito feliz. Portanto, para mim, política em prática é isto, encontrar problemas e arranjar soluções. Isso é um excelente exemplo e, no fundo, fazer política é nós conseguirmos mudar o que está à nossa volta. E sentir amor pelos outros, já agora. Esta política só é política com amor aos outros. Gostava de te oferecer aqui um livro. Se quiseres mostrar lá para casa. Obrigada, eu tenho que simpático. A tendência de não oferecer novidades, que normalmente são os livros que toda a gente tem. E achei que esse podia ser um bom livro, inspirador. Alguém com um percurso incrível. Que giro, olha, muito obrigada, agradeço muito. Eu acho que é um grande senhor. Socialista, mas um grande senhor. Ainda não tens? Não tenho, não. Então, olha, muito obrigada, gostei muito. Muito obrigada. Eva, muito Pronto. obrigado. Olha, acho Obrigada. que este episódio foi muito interessante. Certamente quem lá está em casa gostou da nossa conversa. Fico Obrigado feliz. mais uma vez. Obrigada.